Realmente parece um filme. A cada momento que o Henrico contava sobre a história, a gente ia ficando mais chocada, a gente perguntava assim: Henrico, tá tudo bem você falar sobre isso? Tipo, você quer contar realmente essa história? Ele, não, gente, eu fiz muito tempo de terapia, eu já Não, é, superei, eu sou já super contei essa história tranquilo. várias vezes. É, Então, por isso que a gente continuou perguntando, né? Porque é uma história pesada para uma criança de 8 anos, É, né? com Realmente, sua certeza. memória é maravilhosa. A gente consegue visualizar tudo que você tá contando. Por isso que eu falei pro Pedro fazer um curta-metragem sobre isso, sabe? Tipo, seria muito louco, assim. Seria seria muito mesmo, louco, né? né? Legal. Paramos no ponto da história que levaram sua mãe de volta pra casa. Então, eles falaram assim, meu, você vai ter que deixar seus filhos aqui e voltar pra buscar dinheiro. E aí foi nesse momento que a minha mãe percebeu que ela tem que fazer uma parada muito difícil, né? Que é deixar os seus filhos lá sozinho com aquelas pessoas. E não tinha escolha, né? Senão iam matar a gente ou ela. Então foi o que ela fez. Ela me acordou, que isso era à noite, ou não sei se era à noite, mas a gente tava dormindo. E ela falou assim, meu, cuida do teu irmão e da sua prima, que eu vou ter que ir embora. Entendeu? Nossa. Eles querem que eu vá embora. Foi uma mensagem desse Você gênero. lembra desse momento? Lembro. Eu lembro de acordar e lembro... Isso me marcou muito. E aí, eu fiquei com isso na cabeça, voltei a dormir talvez. E aí, no dia seguinte, quando eu acordei, a gente conversou, eu e o pessoal lá e tal. E aí começou uma operação lá fora, né? Porque minha mãe voltou, conversei com o pessoal, conversei com meu irmão e com a minha prima e tal, a gente tava ali, juntos. Aí, começou uma operação lá fora, que era o quê? A minha mãe voltou e eles precisavam fazer um mapeamento, tentar encontrar. Então é aquela antena, a gente sabe mais ou menos essa região aqui que essa antena pega. Aí a região era o Jardim Colombo, perto ali da Paraisópolis, sabe? Ou era o Jardim Colombo ou Paraisópolis. Que você tá mexendo, brincando com o cabo Perdão. inconscientemente aqui. Tá fazendo barulho aí? Desculpa. Tá. E aí foi isso. Ah, não. E aí era ali naquela região, né? De Paraisópolis. De Paraisópolis, Jardim Colombo ali. Começou uma operação lá Eles fora. começaram uma super operação de, meu, como é que a gente vai entrar lá, tentar achar esse lugar. E aí a polícia começou a travar a favela inteira, entrar lá e tal. E a minha mãe e meu pai juntos, subindo o morro, junto com a polícia. E quando a gente tava lá, a minha mãe tava Seus lá. tios estavam onde? Nesse momento, você tem alguma noção disso? Então, eu não sei se eles foram Tavam junto nessas junto. operações. Talvez meu pai pode confirmar no próximo áudio. Mas eles estavam participando de tudo que a Claro. polícia... Inclusive, quando a minha mãe voltou pra casa, eles colocaram o meu tio e a minha tia pra ir pra casa deles, ficar todo mundo na mesma casa e fazer a operação de lá, sabe? Tipo, planejamento, ver o que eles vão fazer, se eu não me engano. Inclusive, se alguém quiser mais mandar um áudio, né? Pode mandar. E aí foi meio que isso. Eles começaram uma operação de subir o morro e tal. E tentar encontrar o cativeiro, né? Onde a gente estava. E aí o que aconteceu? A minha mãe, quando estava lá dentro, ela ouviu um cara brigando com a esposa. Meu, você comprou a máquina de lavar muito maior. Ficou pra fora, ficou uma merda. Não sei o quê. E aí, quando elas estavam subindo uma escada gigante, lá eles chegaram no lugar. E a minha mãe ela foi meio gravando, né? A gente entra num instintivo, assim, de sobrevivência Claro. e pegando várias informações. Se eu não me engano, ela lembrou também de uma sacola de um supermercado que era da região, ajudou também Que trouxeram as comidas. as comidas, ajudou a mapear mais ou menos. Então, se tem esse mercado é porque deve ser aqui. E aí, ela lembrou dessa história da máquina de lavar e quando chegou lá em cima, ela viu uma máquina com o pé pra fora. Ela falou, é aqui. É aqui. E realmente Caraca, mano. esse lugar era bem próximo de onde a gente estava. Eles arrombaram o cativeiro, estouraram. E quando eles entraram lá dentro, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Levaram a gente já vocês. não estava mais lá. Já era no dia seguinte, praticamente, se eu não me engano, e já era... Que eles liberaram a sua mãe e tiraram vocês de lá. Onde vocês estavam? Aí que vem. Lembra que a minha mãe falou pra cuidar do seu irmão da sua prima? Não rolou esse cuidar do seu irmão da sua prima, né? Porque eles separaram a gente.
eles levaram o meu irmão e a minha prima. E eu fiquei lá sozinho por um tempinho. Você se Levaram sentiu ele. já culpado, né? Porque... Ah, já, né? Missão falha. A única coisa que a minha me pediu pra fazer. Uhum. Mas aí foi isso. Esse foi uma parte difícil. Eles levaram os dois e eu fiquei sozinho. Eles foram pra uma casa em Guarulhos, se eu não me engano, próximo de Guarulhos. Ficaram na casa de uma moça, né? Que ficava cuidando deles e tal. Uma jovem, também, praticamente uma adolescente. Eu não tenho muitos detalhes dessa parte da história, porque eu não vivi essa parte, né? Inclusive, Guilherme, se você quiser mandar algum áudio. E Maiara também. Tá E mandando? Maiara também. Maiara, mande áudios, que ela tem a memória melhor que a do meu irmão, segundo ela. E aí, o que aconteceu? Eles ficaram numa... Acho que o Guilherme vai contar essa parte. Eu sei que eles tomaram um banho de piscina, com sabão em pó, assim, né? Uma vez, e tomaram sorvete. Aí a minha parte foi o seguinte: logo que eu saí desse cativeiro, eles me enrolaram num pano, tipo um tomara que amanheça, sabe? Esses panos que morador de rua usa, assim, muitas vezes. Me enrolaram num negócio desse e me colocaram numa moto e começamos, tava chovendo pra caramba, assim, mó chuva, e descendo viela e rali de moto mesmo. E a gente foi, não sei se na mesma favela, mas eu acho que sim, eu fiquei numa casa de uma família. Entendeu? Eles me deixaram pra ficar na casa de uma família. Só que essa família inteira usava máscara. Pra não ser reconhecida, talvez. Mas Mano, era que uma coisa pesadelo isso. muito estranha, assim. Bem de filme mesmo. Usava também, máscara né? como? Máscara. Qualquer máscara. Eu tenho um bloqueio das máscaras que eu usava. Eu sei que não era aquela máscara tradicional de bandido, assim. Mas eles estavam todos mascarados, sabe? Tipo, todos Tinha com o os quê? rostos Era uma cobertos. família com crianças, inclusive? Com crianças, inclusive. E mascarados também. Daí depois Meu as crianças Deus. sumiram, né? Mas assim, no primeiro momento que eu cheguei, as crianças também estavam com o rosto tapado lá. Eu comia até na mesa, sabe? Tipo assim, e a galera ali. E eu tinha um quartinho, assim, à esquerda da sala. Você entrava, era a sala, à esquerda tinha um quartinho. Você ficava de boa lá dentro, você não tava amarrado nem nada. Não. Você ficava convivendo com eles. Pra mostrar normalidade e não levantar suspeita, né? Você tá com uma família normal lá, entendeu? Então, tipo assim, não é tão suspeito como um cativeiro. Mas Você tá alguém falava com você? pouquíssimas, assim, coisas pontuais, assim, o que precisava. E as crianças? Teve alguma interação? Pouco, assim, eu lembro de ter visto essas duas crianças lá com o rosto coberto também, depois eu acho que viram que não ia dar certo e tiraram, não sei, né? É porque criança não tem muito essa coisa de... Cara, eles iam acabar brincando com você, ia acabar... Então, eu acho que eu esqueci também o meu sapato, porque eu lembro de chegar descalço nessa casa, eu acho que eu esqueci meu sapato, ou o que eu tava usando no pé, lá na outra casa. E aí, quando eu cheguei nessa casa, eu peguei um chinelo de uma dessas crianças pra mim, né? E... Você roubou os sequestradores. Sim! Vingança imediata! É o que a gente Desculpa, tava- só pra... A gente tava Quebrar conversando. um pouco, né, o Provavelmente clima. é uma família que ou topou fazer isso por dinheiro ou tinha alguma dívida Ou com teve os que bandidos. topar. também, Ou foram É o que a coagidos. gente- Foram obrigados. É o que a gente imagina. Mas assim, Temos é uma... informações aqui, áudios, tá? Ó lá. Contou a parte dele. Então Então, vai, vamos ver onde o Guilherme Só estava. Tem 4 minutos. Você ouve no 1.5? Bota no Bota 1.5 aí. 1.12. Ó, Guilherme. Não, Oi deixa ele meninas contar. do Vênus, tudo bom? Eu sou o Guilherme, sou irmão do Henrico, tô assistindo aqui o Henrico no podcast aí. Putz, que legal essa oportunidade de a gente poder contar essa história. Eu e ele, a gente era muito novo, e minha prima também, mas parece que foi ontem, assim, é um negócio que fica na nossa memória, assim, que, não sei, não vai embora. Mas enfim, eu vou contar um pouco da minha parte, então, do que eu participei, que foi diferente da parte do Henrico, né? Porque depois que a gente tava no cativeiro principal, que eles liberaram a minha mãe, eles separaram a gente, né? Eles deixaram a minha mãe sair, e o Henrico foi para um outro lugar, e eu e minha prima, a gente foi para um outro cativeiro. Então, assim, a gente saiu da favela, a gente saiu do lugar onde a gente estava, e fomos de moto com uma mulher que a gente chamava ela de Tia Bruna. Aliás, ela falou pra gente que o nome dela era Bruna, e minha prima a gente chamava ela de Tia Bruna. A gente foi de moto, eu, ela, essa mulher e um cara, numa moto. Aí começou a chover muito, o cara deixou a gente num ponto de ônibus. Tava chovendo. Viu? E aí nessa chuvarada toda a gente não tinha como ir, a gente não sabia pra onde a gente tava indo, a gente tava só acompanhando aquela mulher que pegou a gente no meio daquela loucura toda. E aí passou um cara de caminhão e deu uma carona pra gente de caminhão até a casa dessa mulher.
Aí a gente passou a noite na casa dela. Eu lembro que, chegando lá, a gente tava todo molhado, com as roupas rasgadas, tudo super fedidos, assim. E aí ela emprestou uma roupa da filha dela que tinha lá pra eu usar. Aí no dia seguinte a gente comeu lá na casa dela, ela deu comida pra gente, tudo. E o pai dela morava junto com ela. Então, assim, na nossa concepção assim, de criança, naquela época, era uma coisa esquisita, né? Mas não tinha a malícia de que era uma coisa perigosa, assim, sabe? Talvez não tinha essa malícia na época, né? E aí eu lembro que no dia seguinte, o pai dela tava ameaçando de entregar ela pra polícia, de entregar o esquema dela, alguma coisa assim. E aí ela saiu meio vazada, assim, de casa, levando a gente, eu e minha prima. E aí a gente caminhou, assim, na rua. Se eu não me engano, a gente tava na zona leste de São Paulo. Eu não tenho certeza. Terei confirmação da informação aí com o Henrique ou com meus pais, não tenho certeza. Mas acho que a gente tava na zona leste. Tá em Guarulhos. Aí, enfim, a gente saiu, ela pegou, largou a gente na esquina, assim, de uma calçada e disse que ia buscar um doce, um sorvete pra nós e entrou numa rua. Nisso que ela entrou nessa rua, ela não voltou mais. Ela sumiu. E aí ficou eu e minha prima, na época eu tinha 6 anos e a minha prima 5. Que E a gente ficou sentado ali naquela calçada, esperando ela voltar e ela não vinha mais. Depois de algum tempo, uma mulher veio descendo a rua com um filho dela, uma criança. E eu nunca vou esquecer, cara, esse menino ele tinha uma mancha no rosto, assim. Eu acho que na metade do rosto dele tinha uma mancha vermelha, assim, cara. E aí essa mulher desceu, assim, viu a gente sentado ali, aí veio acudir a gente e tal, veio perguntar o que tinha rolado. A gente deve ter explicado na época, de alguma forma inocente, assim, sem saber muito bem o que era. E aí, pela nossa sorte, assim, o marido dessa mulher era bombeiro e ligou os pontos com relação ao sequestro. E aí a polícia veio buscar a gente e levou a gente pro departamento da delegacia e tudo. E aí a gente foi resgatado, aí minha prima. Esse foi a minha parte, assim, pós o cativeiro principal, né? Depois que a gente já tava no cativeiro com a minha mãe. Então, quando ela foi liberada, essa foi a minha parte da trajetória. Obrigado pela oportunidade aí, gente. E vou continuar assistindo por aqui. Um beijo. Mano, Gui, obrigada por contar a sua parte. 2 crianças de 6 Qual anos. a chance, né? mano, Ó, milagre isso ter acontecido, cara. o pai da menina, né, da tia Bruna, Não era Não. o pai da tia Bruna. Eu também tinha me confundido. É, o Henrique Quando eu tinha contei pela confundido. primeira vez pra ela. Pelo visto, era o marido desse rapaz que tinha. Dessa criança que tinha mancha no rosto. Isso. Que o pai era- da criança que tinha mancha, é isso, É, né? pelo que eu entendi, que ele falou assim. O marido da mulher que não. encontrou O eles, que eu tô né? falando é que o pai da tia Bruna, que, tipo assim, falou, vou entregar seu esquema, É, É. exato. que deixou ela desesperada Pra ela largar os dois na pra rua. ela largar os dois. Então, assim, ela deve ter falado, não, vou terminar com isso e tal, só que ela não tinha como se livrar, né, do problema, só abandonou na rua e... É. Só abandonou na rua e aí, por sorte, a esposa do bombeiro achou eles. Meu Mano. Deus, cara. E Então aí eles o bombeiro... eles foram resgatados alguns dias antes do Henrico. O Henrico, Isso. nesse tempo, ainda estava... Não foi. Sumido. É que ele contou uma trajetória dele que ele ficou bastante tempo na casa da tia Bruna. Então, ele ficou. Aconteceu várias coisas comigo nesse meio tempo Exato. dessa história dele. A gente tá? ainda vai voltar A gente pra... vai voltar. Ele pra foi você. resgatado no 5º dia, o Guilherme. Então, eu sei que Tá. passaram. Ah, então eles também Na passaram história dele, bastante passou tempo. 5 dias lá. Tá. É.